Todas as vezes que pensamos na Guerra de Troia, há algumas figuras que ganham destaque logo de início. A figura de Aquiles, o grande soldado, aquele que é invencível na batalha, que todos os troianos temem de um jeito ou de outro, feroz, brutal. A figura de Odisseus, a figura de Ajax, do grande rei que comanda todos os exércitos, aqueus, que mais tarde serão chamados de gregos, no fronte, na batalha, Agamenon. São várias as figuras que aparecem na obra de Homero, Ilíada, como ativos na batalha, cada um a seu modo, cada um encarnando um ideal, cada um encarnando um valor, a coragem, a sabedoria, como Nestor. E é preciso levar em consideração que a Ilíada começa num momento específico da Guerra de Troia. Já se passou um largo período de batalha. A obra começa justamente no 9º ano, desde que os gregos chegaram a Troia. Já se passaram 9 anos. E a obra começa justamente com o canto em que esse herói, esse soldado imbatível que é Aquiles, decide não participar mais da guerra. O primeiro canto é chamado de A Ira de Aquiles. Antes, no entanto, de entrar propriamente e tratar dessas personagens belíssimas da obra de Homero, eu pretendo nesse primeiro momento fazer uma recuperação dos elementos que mais tarde aparecerão em toda a obra, seja de Homero, seja nos autores que tratam desse saque de Ílio, ou saque da cidade fortificada de Troia. Muitos entendem que os soldados foram voluntariamente para o campo de batalha, uma vez que o príncipe Paris tinha sido hospedado na casa de Menelau. Menelau teve que sair para cumprir um ritual fúnebre e deixou o homem mais belo, Paris, em sua casa, em que tem a mulher mais bela, Helena. Não se sabe até hoje por que essa circunstância do destino colocou no mesmo lugar o homem mais belo e a mulher mais bela, e o marido, diante de toda essa circunstância, decide sair para cumprir um rito fúnebre, sem se preocupar com aquilo que poderia ocorrer. Transgredindo as regras de hospitalidade, Paris rapta Helena e a leva para Troia. Os príncipes gregos, os aqueus, se organizam por intermédio da figura representativa, o soberano de Argos, Agamenon, e decidem ir recuperar Helena. Mas nem todos estavam dispostos. O Odisseus, o rei de Ítaca, casado com a sua belíssima, igualmente belíssima esposa, já tem um filho chamado Telêmaco, recém-nascido, e ele decide não ir e finge que está arando as areias do mar. Ele é um camponês, não é um navegador, e coloca 2 animais para puxar o arado, 2 animais que, no nosso vocabulário de hoje, 2 animais que não se bicam e, portanto, é difícil arar daquele modo. É enviado por Agamenon um embaixador, e esse embaixador chega e vê essa cena em que Odisseus, ou Ulisses, está demonstrando uma loucura tremenda. Ele percebe que Odisseus não quer ir para a praia e está usando de um ardil, de uma astúcia.
Ele pega a criança, Telêmaco, coloca à frente do arado e automaticamente aquele frenesi de Odisseus para, refreia e então o embaixador diz: partamos para a guerra? Essa figura se chama Palamedes. Palamedes jamais aparecerá na obra de Homero. Ele é um sujeito brilhante, muito sábio, corajoso, de um raciocínio refinado. Atribui-se a Palamedes a invenção de grande parte da escrita grega, do vocabulário grego, do alfabeto grego. Foi ele que inventou a estratégia para a navegação noturna e o chamado grito de guerra, coisa que até então os gregos não dispunham. Inventou muitíssimas coisas. E, diante dessa loucura de Odisseus, ele demonstra essa habilidade do raciocínio, o que causa uma fúria em Odisseus e que jamais deixará de estar presente. Um outro príncipe que tentará não ir para a guerra é Aquiles. Aquiles, o grande herói na batalha, temido por todos, ainda é muito jovenzinho, por volta de 12, 13 anos, quando vão até a sua cidade, a sua polis, a mãe o esconde entre as mulheres, entre as meninas, as jovenzinhas. Percebendo que havia ali uma tentativa de não participar da guerra, Odisseus, aí sim, astuto também, como Palamedes, soa um instrumento de batalha e automaticamente Aquiles salta à frente e todos o reconhecem e o levam para o campo de batalha. Essa estratégia, portanto, de dissimulação é típica entre esses que mais tarde se converterão em heróis. Nem todos são, de início, heróis. Esses são alguns elementos que mais tarde aparecerão, né, na literatura, considerada literatura menor, mas porque não tem a grandiosidade da obra de Homero, mas que é importante para destacarmos as qualidades e aquelas características que estão presentes nessas figuras que até hoje são lembradas. É difícil falar de Odisseu ou de Ulisses sem se lembrar, por exemplo, do cavalo de madeira, o conhecido cavalo de Troia. Esse cavalo jamais aparece na obra de Homero. Essa astúcia de criar uma espécie de oferenda para os troianos, simulando que as embarcações estão indo embora e que a paz está decretada, essa astúcia de Odisseus, não aparece na Ilíada.